bem? Seja bem-vindo aqui a mais um Fractal Revisa, meu nome é Rodolfo. Hoje a gente vai lembrar um pouquinho da aula do 8º ano sobre grandezas inversamente, diretamente proporcional, aplicada à nossa famosa regrinha de 3, simples e composta. Tudo bem? Vamos lá, listinha na mão, questão número 1. Vamos ler junto comigo? Vamos pegar aqui o celularzinho aqui e vamos ler junto comigo. Na questão número 1, vamos lá. Em uma determinada prova, um candidato que acertou 12 questões recebeu um total de 39 pontos. Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, um candidato que obteve 52 pontos acertou um total de... Cara, vamos lá. Vamos pensar aqui, rapaziada. O que eu ensinei vocês a fazer? Qual que é a melhor forma? A melhor forma da gente produzir ou resolver esse tipo de questão é... Primeira coisa, ler pelo menos 2 vezes o enunciado, pra gente não ter problema. Segunda coisa que é muito importante a gente lembrar, separe as grandezas, né? Antes de você começar a tentar fazer conta, separe as grandezas. Quais foram as grandezas mencionadas no enunciado? Foram questões, número de questões acertadas, né? Foi os números de questões que ele acertou. E a outra grandeza é pontos que ele obteve pela quantidade de acertos de questões, tá? Então, pontos obtidos, questões acertadas. Essas são as 2 grandezas mencionadas no problema. E aí, o que acontece com a gente resolver isso aí? Lê a segunda vez para separar o valor de cada grandeza. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. O que ele me fala? Em uma determinada prova, um candidato que acertou 12 questões recebeu um total de 39 pontos. Então, peraí, o cara que acertou 12 questões, ele obteve 39 pontos, tá? Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, ou seja, não tem variação de valor de questões, um candidato que obteve 52 pontos, ou seja, o cara teve 52 pontos, ele acertou quantas questões, né? Questãozinha bacana. Na regra de 3, é aquilo que eu venho falando com vocês em sala de aula. Montou o quadro para você resolver a regra de 3, vem a parte mais tensa, que é identificar se as grandezas se relacionam de uma forma direta ou de uma forma inversa. Como que a gente verifica isso? Cara, a melhor forma que eu vejo é sempre na questão onde tem a pergunta, engraçado, né, questões, mas sempre onde tem a relação da pergunta, que é o número de questões acertadas, a gente coloca aquela setinha para cima. Agora vamos analisar o que é grandeza direta e o que é grandeza inversa. 2 grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas me gera uma constante ou a forma da setinha, né? Quando uma grandeza cresce, a outra também cresce. Ou seja, quanto mais questões esse cara acertar, mais pontos ele vai fazer. Ou seja, uma grandeza subiu, a outra também subiu. Ou seja, as duas elas percorrem no mesmo sentido. Se o número de questões acertadas que ele obtiver, vai aumentar o número de pontos que ele também vai ter. Não se apeguem, senhores, a esses números que estão aqui não, tá? Quando a gente vai verificar a relação entre essas grandezas, número de questões e pontos, a relação entre elas. O que eu falei pra gente na sala de aula? Se coloque num problema. Pense você fazendo uma prova. Quanto mais questões você acerta, mais pontos você tem. Ou seja, quer dizer que as 2 grandezas crescem. Uma cresce dependendo da outra, né? Tem essa relação de dependência da grandeza. Quando essas 2 grandezas elas forem diretamente proporcional, aí a gente vai montar as razões, né? Nesse caso aqui eu tenho 12 está para x, assim como 39 está para 52. E aí olha que bacana. Como nós resolvemos as grandezas diretamente proporcional? Através de uma multiplicação cruzada. Então é simples. Multiplique cruzado. Vai ficar então 39x igual a 12 vezes 52. Vamos lá, rapaziada. Faz aí. 12 vezes 52. Quanto bateu? 624.
39x é igual a 624. 39 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é 624 dividido por 39. Vai lá, finalizando o exercício, né? 624 dividido por 39, joga para lá, vem para cá, acusa ali, corta aqui. X é igual a 16. Verifica para mim aí se vai dar x igual a 16. Bateu, professor? Calma. Verifique se a sua resposta final faz sentido com a pergunta. Vamos lá? O cara teve mais pontos. Consequência disso, ele tem que acertar mais questões. Fez sentido? Sim, 16 questões é mais do que 12. Bateu a resposta. Fez sentido a solução. Então é isso aí mesmo, galerinha. Bora pro próximo? Rapaziada, vamos para a questão número 2 da lista. Um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Sabendo que outro automóvel fez o mesmo percurso, uma velocidade média de 60 km por hora e levou 3 horas, qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Olha que bacana. Quais são as grandezas mencionadas? Lembrando, vamos lembrar. Primeira coisa, a primeira leitura, o primeiro contato que você tem com o problema é para identificar quais são as grandezas que vão se relacionar. Quais são as grandezas que estão se relacionando aqui? Velocidade média e tempo que ele gastou para percorrer certo percurso. Está em horas. Gente, cuidado demais, hein? Se tiver minutos aí, cuidado com conversão de tempo, tá? Isso é importante demais. Muita atenção com isso. Vamos separar essas grandezas que ele me deu? O que ele me falou, né? O primeiro automóvel, ele percorre em 2 horas, em 2 horas, a uma velocidade média que eu desconheço, um certo trajeto. E o outro automóvel, a uma velocidade média de 60 km por hora, percorre esse mesmo trajeto em 3 horas, certo? Tudo bem. Montamos aqui então o quadro, tudo bonitinho, tudo certinho. Agora vem a hora mais tensa, né? Identificar se essas duas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá, se coloque no veículo. Tá você e seu responsável te levando para a escola. Se ele está viajando a uma velocidade de 60 km por hora e ele gasta 1 hora para chegar no local, beleza, 60 km por hora gastou 1 hora para chegar no local. Se esse seu responsável aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o tempo que ele vai levar para chegar ao trajeto? Se ele for andar mais rápido, o tempo ele vai diminuir. Ou seja, quer saber se as grandezas elas se relacionam de forma direta ou inversa? Se coloque no problema, né? Seja o fofoqueiro, se coloque no problema. Então, vamos pensar de acordo com aquela ideia que eu ensinei vocês, na pergunta, setinha para cima, na pergunta, né, velocidade média, e o tempo é, quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu gasto. Então, no tempo, setinha para baixo, ou seja, percorrem sentidos opostos, né? Se eu aumentar uma, eu vou diminuir a outra, né? Então, nesse caso, elas são inversamente proporcionais. Aí aqui não é da mesma forma da direta, né? X está para 60, assim como 2 está para 3. Na inversamente proporcional, o que eu ensinei vocês a fazerem? Como ela é uma regra de 3 simples, basta multiplicar de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então isso aqui vai ser 2x igual a 60 vezes 3. Portanto, x é 60 vezes 3 dividido por 2. Usa a matemática ao favor. 60 dividido por 2 é 30. 30 vezes 3, finalizando o exercício aqui. Portanto, x é 90. Né? Ou seja, esse cidadão aí, ele estava a uma velocidade de 90 km por hora para ter gastado 2 horas para percorrer este percurso.
beleza? Atenção se essa velocidade tiver que alternar o tempo que está em hora para minutos, tá? Se esse tempo seu tiver com vírgula, pega esse tempo, transforma ele em minutos, que fica mais fácil, igual aquele modelinho que a gente fez na sala de aula, beleza? Galera, e aí vamos então para nossa última questão aqui do Fractal Revisa, que é a questão número 9, onde a gente vai trabalhar a ideia de função composta, tá? Exercício número 9 da lista, tá? Vamos ler? Em uma fábrica de perfumes, 3 máquinas produzem 900 perfumes em 12 dias. Grandezas mencionadas, né? São número de máquinas, vamos colocar abreviado assim, número de máquinas, quantidade de perfumes e dias que levam para ser confeccionados, tá? Segundo momento, vamos colocar os valores para cada grandeza. 3 máquinas produzem 900 perfumes em 12 dias. Quantos dias, então não sei x, serão necessários para que 8 dessas mesmas máquinas produzem 1.200 perfumes. Rapaziada, vamos lá. Agora chegou a parte tensa, né? Identificar se elas são diretamente ou inversamente. Sempre inicia-se com a setinha para cima a grandeza que está relacionada à pergunta. Qual que é a pergunta? Onde você colocou o x, é o que você não conhece. Então lá na pergunta, que é dias que você vai levar para fazer os perfumes, setinha voltadas para cima. A relação na função composta só me importa com a relação entre a da pergunta, as grandezas que se relacionam em função à grandeza da pergunta, tá? Como assim, professor? Vamos lá. Número de máquinas e dias. Vamos pensar, quanto mais máquina eu tiver para produzir perfume, se você está produzindo, sei lá, 1000 perfumes, quanto mais máquina você tiver, menos tempo você vai levar para fazer esses perfumes. Não é isso? Então quer dizer o seguinte, quanto mais máquina eu tiver, menos dia eu vou levar. Então elas trabalham em ordens inversamente proporcionais. Tá? Lembre-se, não se apegue a esses números. A relação entre a grandeza, número de máquinas e dias para produzir os perfumes, né? Então, quanto mais máquina eu tiver, menos dias me leva para produzir perfumes. Agora, quantidade de perfumes e dias. Quanto mais dias eu fabrico perfumes, mais perfumes eu vou fabricar. Fez sentido? Quanto mais dias eu fabrico, mais perfume eu vou produzir. Tá? Ou seja, se você produz 10 perfumes por dia, em 2 dias você vai produzir 20. Em 3 dias você vai produzir 30. Ou seja, quanto mais dias você tem, mais você vai produzir perfumes. Então, ou seja, elas estão trabalhando no mesmo sentido. Quanto mais dias, mais perfumes. Então aqui são diretamente proporcionais. Agora vem a parte tranquila, que é só montar a conta, né? Vamos montar a nossa equação. Sempre inicia a razão com a razão da pergunta, então 12 está para x, igual. Quem for inversamente, então é agora que você tem que tomar cuidado, tá? Porque a grandeza que for inversamente proporcional, você inverte a razão. Aqui não está 3 para 8, como o número de máquinas é inversamente proporcional ao dia, você inverte essa razão. Aí eu expliquei o motivo de você inverter isso em sala de aula, né? Para que no final a gente multiplique cruzado, né? Então a gente inverte essa razão. Não é 3 está para 8, como ela é inversa, 8 está para 3. Assim como 900, como aqui é direto, você não mexe. Diretamente proporcional, 900 está para 1.200. Outra coisa, meninos, presta muita atenção. Aqui eu vou usar o método de simplificação de fração, que foi o método que a gente utilizou para resolver todos os exercícios em sala de aula. Ou seja, aprenda a usar a matemática ao seu favor.
Senão você ia ter que pegar 8, multiplicar por 900, o 3 por 1.200 e no final multiplicar cruzado, ou seja, o número vai ficar gigantesco. Como que a gente diminui isso, né, professor? Porque para não ter que trabalhar com esses números muito grandes. Simplifica aqui por 100, você já pode fazer isso, ó. Simplificou por 100, né? Mesma coisa, vamos simplificar então por 100. O que é que me sobrou? Me sobrou 12 sobre x igual a 8 está para 3, assim como 9 está para 12. Novamente, né? Posso simplificar isso aqui por 3 também. Então, o que é que me sobrou? 12 está para x, assim como 8 está para 3, multiplicado por 3 sobre 4. Olha que bacana. O que eu ensinei vocês a fazer com isso aqui também? Posso simplificar o 8 e o 4, e o 3 e o 3. O que vai me sobrar na simplificação do 3 e o 3, né? Aqui vai me sobrar 1 e aqui vai me sobrar 2. Tá? Porque 8 dividido por 4 é 2, 3 dividido por 3 é 1. Resposta final. Portanto, 12 está para x, assim como 2 está para 1. Tá? Lembrando, tá? Pode multiplicar inverso somente aonde? Se houver uma multiplicação. Se for soma, não. Tá? Igualzinho aquilo que a gente falou em sala. Na multiplicação, a gente pode fazer isso aqui sem o menor problema. Ou seja, em vez de você trabalhar com esse número gigantesco, você vai trabalhar com isso aqui. Tá? Multiplicação o que aqui agora? Cruzada. Por isso que a gente inverteu no início, para que no final a gente possa apenas fazer a nossa multiplicaçãozinha cruzada aí. Então, 12 vezes 1, que é 12, é igual a 2x. X vezes 2, 2x. O 2 está multiplicando, vamos passar dividindo. Portanto, o x é 6. Ou seja, quantos dias essa máquina vai levar para produzir os 1.200 perfumes? 6 dias. Verifique se a sua resposta final fez sentido com a pergunta, para que você não tenha uma coisa muito discrepante na hora da prova. Fechou? Meninos, boa prova, fiquem com Deus, até o próximo Fractal Revisa.